A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão Fabiano Santana, pregador da graça de Deus. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Sejam todos bem-vindos ao verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso elevador espiritual, para a nossa edificação espiritual. Prometo para vós outros que eu não vou demorar, eu não vou me estender muito, mas para começarmos essa live eu quero começar com oração. O apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, a saber o versículo de número 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Orar significa conversar com Deus. Orar significa dialogar com Deus. Sendo assim, oremos. Pai, toma a direção e primazia dessa live. Que tudo quanto eu vou falar nesse momento seja guiado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida e que o Evangelho da Graça fale aos corações dos ouvintes para a honra e glória do Teu nome. Senhor, continua nos abençoando, pois nós já somos abençoados desde a fundação do mundo. Eu te peço, nos dá força para nós continuarmos pregando o verdadeiro Evangelho da graça de Deus. Nos dá força para nós continuarmos firmes e constantes e sempre abundantes, pregando o Evangelho da salvação, o verdadeiro Evangelho da graça. Pai amado, continua abençoando os irmãos e as irmãs, por os enfermos, Pai, debaixo do Evangelho da graça de Deus, como ministro de uma nova aliança, de um novo pacto, debaixo da palavra da graça, eu profetizo a cura sobre os ouvintes. Pai, restaura família, lares, casamento. Pai, que nessa live muitas pessoas possam se edificar espiritualmente, possam ter uma vida de oração, de leitura da Tua palavra. Espírito Santo, continua abençoando o Teu povo. Meu Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Meus queridos e amados irmãos, eu não vou me estender muito, eu vou ser breve, mas eu quero deixar uma palavra de Deus para os vossos corações, em 2 Timóteo capítulo 4, a saber o versículo de número 3, o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, entre os anos 65 a 67, provavelmente, no que se pode prover depois de Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo sua carta de cunho paulino, de autoria paulina, para Timóteo, para o jovem Timóteo, seu filho na fé. Paulo disse assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3: sabe, porém, isso, ó Timóteo, que virá um tempo em que muitos não sofrerão a sã doutrina, muitos não suportarão a verdade, mas tendo comichão no ouvido, ou melhor, nos ouvidos, eles amontoarão para si líderes conforme as suas próprias concupiscências. Senhoras e senhores, o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, usado pelo Espírito Santo, ele pegou o pergaminho era oriundo de pele de cabra, pele de carneiro, e agora Paulo escreveu a sua missiva, a sua carta, direcionada para Timóteo, seu filho na fé, que era dirigente da igreja que se reunia nos lares em casa, na progressiva cidade de Éfeso. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse assim para o jovem Timóteo, que se reunia ao nome de Jesus Cristo, na distinta e progressiva cidade de Éfeso. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, a saber o versículo 3: sabe, porém, isso, ó Timóteo, em que virá um tempo em que muitos não sofrerão a sã doutrina, ou seja, muitos não suportarão a sã doutrina, muitos não suportarão o Evangelho da graça, a verdade, porque terão comichões no ouvido, e por essas pessoas terem comichões no ouvido, eles vão articular
amontoar para si líderes conforme as suas próprias concupiscências. Ora, na época de Timóteo, existia os falsos irmãos, que pregavam a lei de Moisés. Existiam falsos irmãos que guardavam a lei de Moisés e que eram da religião judaica. E esses irmãos, eles negavam a salvação dos eleitos de Deus só através da fé em Cristo Jesus. Esses falsos irmãos, eles negavam a salvação dos irmãos só através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário. E esses irmãos pregavam a circuncisão, eles pregavam a lei mosaica, a lei de Moisés, e eles estavam espalhando heresias na igreja que se reunia ao nome de Jesus na distinta e progressiva cidade de Éfeso. E agora Paulo, cheio do Espírito Santo, ele pegou agora o pergaminho que era oriundo de pele de cabra, pele de carneiro, e escreve suave cirra para Timóteo e diz: ó Timóteo, virá um tempo aí na igreja que se reúne ao nome de Jesus na distinta e progressiva cidade de Éfeso. Vai vir um tempo, virá um tempo. A expressão virá um tempo, Paulo estava apontando para o futuro. Virá um tempo, ó Timóteo, em que muitos irmãos aí que se reúnem ao nome de Jesus na cidade de Éfeso não sofrerão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina, não suportarão o evangelho da graça, porque terão comichões no ouvido, e por eles terem comichões nos ouvidos, eles vão criar, amontoar, articular para si líderes conforme as suas próprias concupiscências. Paulo disse isso para os dias de Timóteo, para aqueles dias que na igreja de Éfeso ia se introduzir falsos líderes, falsos profetas, e que esses falsos líderes, eles iam ser amontoados, articulados pelo próprio povo que se reunia ao nome de Jesus na progressiva cidade de Éfeso. Paulo disse: Timóteo, aí na igreja de Jesus que se reúne na cidade de Éfeso, muitos não sofrerão a sã doutrina. Vai haver um tempo em que muitos não vão suportar a palavra da verdade e vão amontoar para si líderes conforme suas próprias concupiscências. Pasme os senhores, estamos no século 21, e em pleno século 21, aquilo que Paulo disse para Timóteo está se cumprindo em nossos dias, pois essa geração, ela não suporta a palavra da verdade, essa geração, ela não suporta o evangelho da graça de Deus, chamado de mistério oculto, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, o evangelho da graça de Deus é chamado de mistério oculto, a qual Deus revelou para Paulo, quando Paulo foi arrebatado e foi até o terceiro céu. Paulo, de lá para cá, recebeu a revelação do evangelho da graça de Deus, e ele pregou o evangelho da graça de Deus. Só que Paulo disse: olha Timóteo, vai vir um tempo que muitos irmãos aí não sofrerão a sã doutrina, não suportarão o evangelho da graça, a sã doutrina, a palavra da verdade, e eles vão criar, amontoar para si líderes conforme seus próprios pecados, conforme suas próprias ganâncias, concupiscência. E estamos vivendo esse tempo. Essa geração é uma geração fraca de Bíblia. Essa geração é uma geração que não suporta o evangelho da verdade, a graça de Deus. Essa geração é uma geração fraca de Bíblia. Ela não suporta a sã doutrina, ela não suporta a palavra da verdade. Estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. Estamos vivendo o tempo em que quem prega a verdade é tido como um falso profeta, e quem prega a mentira é tido como profeta de Deus, como verdadeiro. As pessoas estão invertendo as coisas.
As pessoas estão chamando muita gente que Jesus chamou de ladrão, de salteadores, de falsos profetas, de homem de Deus. Por quê? Porque essa geração, ela tem coceira no ouvido. Essa geração, ela não suporta o evangelho da graça de Deus. E Paulo disse: virá um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade. Essa geração, ela não suporta a verdade. Dentro do sistema religioso você pode pregar mentira, você pode pregar falsa teologia da prosperidade, menos a verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade machuca, mas salva, a verdade dói, mas leva para o céu. E essa geração, ela não suporta a verdade. E por essa geração não suportarem a verdade, por essa geração não suportar a verdade, elas vão atrás de falsos profetas, elas articulam para si falsos líderes religiosos, falsos profetas. Então, o que Paulo quis dizer para Timóteo é o seguinte: olha, Timóteo, os líderes são culpados, mas essas pessoas que articulam, que amontoam para si, que vão atrás de falsos profetas, não são vítimas, são cúmplices também no engano, porque é essas pessoas que articulam, que amontoam para si líderes religiosos, falsos profetas, anticristo, conforme os seus próprios pecados, conforme as suas próprias ganâncias. Então, Deus vai condenar os falsos profetas e os seus apoiadores. Os falsos profetas irão para a perdição eterna, juntamente com seus apoiadores, porque essa geração, ela não suporta a palavra da graça de Deus. É por isso que Valdomiro Santiago só é o que é, porque existem pessoas que patrocinam, que bancam o que ele faz. Edir Macedo só é o que é, porque existem pessoas que financiam o engano, que patrocinam o engano, que dão dízimo dentro dos seus templos religiosos, para esses caras comprar avião, jatinho, carro importados, apartamento. Os falsos profetas, Agenor Duque, Sila Malafaia e outros, são ricos, milionários, usando o nome de Deus, porque existem pessoas que patrocinam o engano. Mas também é o que Paulo disse: eles não suportam a sã doutrina, e por eles não suportarem a sã doutrina, o evangelho verdadeiro da graça de Deus, eles vão atrás de falsos profetas que pregam a lei de Moisés, falsos profetas que pregam heresias, falsos profetas que colocam jugo pesado sobre o povo, sendo que eles mesmos não suportam nem um dedo para cumprir o jugo pesado que eles colocam sobre o ombro do povo. Então, Deus vai condenar os falsos profetas e os seus seguidores. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo número 9, o apóstolo Paulo disse que o anticristo, ele vai governar. O verbo anti no grego quer dizer opositor, aquele que é contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo. O verbo anti no grego quer dizer aquele que se levanta contra Cristo. E o apóstolo Paulo disse que o anticristo, ele vai governar, irmão Alcides Oliveira, sobre o poder de Satanás, com toda a eficácia do engano e da mentira. O governo do anticristo será um governo governado pelo poder de Satanás e pelo espírito do erro e da mentira. Só que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10, que no final dos tempos, nos últimos dias, Deus vai mandar o espírito da mentira, do erro, sobre a face da terra. Por que Deus vai permitir o espírito do erro? Deus vai mandar o espírito da mentira, para que aquelas pessoas que não amaram a verdade para se salvarem, para serem salvas, sejam julgadas e condenadas, porque elas preferiram viver no engano,
na mentira, na iniquidade. Então, os falsos profetas são os agentes do juízo de Deus sobre a vida daqueles que não obedecem o verdadeiro evangelho da graça de Deus, sobre a vida daqueles que não amaram o evangelho da verdade, da graça de Deus, para serem salvos e preferem viverem no engano, preferem viver uma vida de iniquidade. Meus queridos e amados irmãos, estamos vivendo o tempo dos falsos profetas. O próprio Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos atrás, o Jesus histórico, quando estava na sua carne, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo de número 15: acautelai-vos dos falsos profetas, pois eles vêm até vós, vestidos interiormente como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O próprio Jesus de Nazaré, na sua carne, ele disse para seu discípulo em Mateus, no capítulo de número 24, a saber o versículo 11: porque surgirá muitos falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas, porque surgirá muitos falsos profetas. Todo aquele que não prega o evangelho verdadeiro, todos aqueles que não pregam a verdadeira palavra de Deus, é um falso profeta. Todos aqueles que pregam a falsa teologia da prosperidade são falsos profetas. Todos aqueles que pregam e que cobram dízimo na graça são falsos profetas. E acerca desses tais, o apóstolo Pedro profetizou. No ano 95 depois de Cristo, o apóstolo Pedro, pregador dos judeus, ele escrevendo sua missiva no ano 95 da era cristã depois de Cristo, ele disse, segundo de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 3, ele diz assim: e por avareza, por ganância, muitos farão negócio de vós, usando palavras persuasivas e palavras fingidas, mas sabendo que a sua sentença não será tardia, e a sua perdição não dormita, pois Deus não poupou os anjos caídos, mas os lançou do céu para o abismo. Deus também no dia do juízo final não vai ter compaixão, misericórdia dos falsos profetas. Senhoras e senhores, os pastores hoje são empresários, templo religioso hoje é empresa, e os crentes são os clientes que pagam dízimo, oferta, que fazem campanha e que pagam dízimo dentro das empresas religiosas dos pastores mercenários, que eles chamam de igreja. São verdadeiros anticristo. Por quê? Porque a palavra anti, no verbo grego, quer dizer aquele que se opõe a Cristo, aquele que é opositor a Cristo. Escute, o anticristo será um religioso. A grande peça do Apocalipse, capítulo 13, será um religioso. Ele gosta de culto. Ele gosta de culto. Ele não é contra culto dentro de templo de pedra, dentro de templo religioso. O anticristo, quando Paulo diz, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ele se levanta contra tudo que se chama a Deus e que se adora a Deus, aquele se levantar contra tudo que se chama a Deus e que se adora a Deus, é contra o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Mas o anticristo, ele gosta de culto. Tanto é que ele vai mandar reconstruir de novo, levantar o templo de Jerusalém, a qual foi destruído. Jesus profetizou a destruição do templo de Jerusalém em Mateus capítulo 24, quando ele disse para seus discípulos: está vendo esse templo aí? Está vendo essa estrutura? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O anticristo, ele será um religioso, mas ele vai se levantar contra o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Ele vai se levantar contra os verdadeiros pregadores que pregam a verdade para o povo, que pregam a sã doutrina, o evangelho da graça de Deus, a qual foi revelado para o apóstolo Paulo no terceiro céu, quando ele foi arrebatado. Então, meus queridos e amados irmãos, preste bastante atenção. Os líderes religiosos hoje, eles são anticristo. Por que anti? Por que eles são anticristo?
Porque o apóstolo João disse em 1 João capítulo 2, a saber o versículo 18 assim: filhinhos, é já a última hora. E vocês sabem que o anticristo escatológico, a grande besta do Apocalipse capítulo 13, o anticristo escatológico, ele vem aí. Ele vai se manifestar, ele vem aí. Mas agora, no prezado momento, muitos se têm feitos anticristo. Então, o verbo anti no grego quer dizer opositor, aquele que se levanta contra Cristo. Todos aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus e é o Messias, ele é o anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 22 está escrito que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, é o anticristo. 1 João capítulo 4, versículo 3, o apóstolo João disse: todo aquele que diz que Jesus veio em espírito e não diz que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo, é o anticristo. Todos aqueles que se opõem a Cristo, todos aqueles que são contra os ensinamentos de Jesus, é o anticristo. Todos aqueles que fingem fazer as mesmas coisas que Jesus fez no passado e dizem fazer hoje, são anticristo. Porque anticristo, eles fingem ser o próprio Cristo ressuscitado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles farão prodígios, sinais e maravilhas, que se possível for, enganarão até os eleitos de Deus. Se possível for, enganarão até os escolhidos. Então todos aqueles que fingem ser Cristo, que gostam de ser aplaudido, que gostam de serem adorados, que dizem que paralítico levantem dos seus tempos religiosos, que eles curam as pessoas, que eles têm poder para arrancar câncer, é um anticristo, porque eles fingem ser Cristo, eles fingem fazer aquilo que Cristo fez no passado. E os falsos profetas, eles vão fazer, se for possível, vão fazer até fogo descer do céu, porque Jesus disse para seus discípulos, Mateus 24, 24, que eles vão fazer sinais, prodígios e maravilha. Eles fingem ser o Cristo, eles gostam de glória, eles gostam de dinheiro, eles gostam de adoração. Eles dizem que paralítico anda dentro dos seus tempos religiosos, que mortos ressuscitam. Eles fingem fazer aquilo que Jesus fez no passado. São anticristo, senhoras e senhores. Todos aqueles que se levantam contra Cristo é o anticristo. No Salmos de número 2, versículo 2, o salmista Davi disse que as nações, elas tramam contra Cristo e contra o eleito, o ungido do Senhor. Pois o ungido do Senhor que Davi se referia ali era o próprio Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido. Então todos aqueles que são contra Jesus, todos aqueles que são contra a igreja de Cristo, pessoas que se reúnem ao nome de Jesus, são anticristo. Escute por favor, são anticristo. Os falsos cristãos, os falsos irmãos que dizem que é cristão, mas fazem coisa errada, escandalizam o evangelho, são anticristo. Tanto é que em Mateus capítulo 7, versículo 21 está escrito: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Há uma diferença entre fazer a vontade do Pai e entre fazer obras. Porque se você é salvo, você faz obra, mas você já é salvo, e a salvação não depende de obra. Você já é salvo através da cruz, do sacrifício de Cristo, e pela sua fé salvífica, salvadora que você tem em Jesus Cristo. Mas todo salvo, ele faz obra, mas a obra não é para salvação. A obra é apenas obra. Então o texto é bem claro em enfatizar e dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, ou entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade é diferente de pregar o evangelho. Fazer a vontade é diferente de fazer obras.
Fazer a vontade do Pai é diferente. Fazer a vontade do Pai é obedecer os ensinamentos de Jesus ressuscitado. Fazer a vontade do Pai é diferente de fazer obras. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz cura, milagres em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecados. E o que é iniquidade? Desobediência ao verdadeiro evangelho, pecado contra Deus, falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo, enganar as pessoas com o nome de Deus. Então essas pessoas são os anticristos. E aonde está esse grupo, esse grupeiro de pessoas que naquele grande dia Jesus ressuscitado vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. E muitos vão dizer: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu cantei, eu curei em teu nome. Esse grupeiro, esse grupo de pessoas estão dentro dos templos religiosos, aonde as pessoas profetizam, dentro dos templos religiosos, aonde os pastores dizem que expulsam o demônio, dentro dos templos religiosos. Só que no dia do juízo final, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Isso quer dizer que essas pessoas nunca nasceram de Deus. Isso significa que essas pessoas estão aí, essas pessoas estão dizendo que estão expulsando o demônio, que estão fazendo cura, que estão até mesmo pregando a palavra de Deus, mas Deus não conhece eles. Eles não pertencem a Deus, eles são anticristo. Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Tudo que eles fazem aqui, Deus não conhece. Deus não conhece, Deus não conhece esse povo. Por quê? Porque são falsos profetas, são anticristo. Então, senhoras e senhores, abra a sua mente, salve o seu entendimento. O evangelho verdadeiro é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Os gentios que somos nós, já nascemos debaixo da graça. Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele reuniu, ele congregou com a sua morte na cruz, judeus e gentios, como Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo de número 15, Paulo disse que Cristo na sua carne, Jesus com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. E que inimizade era aquela? Inimizade entre judeus e gentios. Por quê? Porque os gentios eram estranhos às promessas de Deus. Os gentios estavam distantes de Deus. Os gentios estavam sem esperança, estavam sem Deus, estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mas Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz do Calvário pelos pecados do seu povo. E qual era o povo de Jesus de Nazaré? Os judeus de origem judaica. E qual era o pecado dos judeus? A transgressão da lei de Moisés. Paulo disse em Romanos capítulo 7 e o versículo de número 7, que ele não sabia que cobiça era pecado se a lei não dissesse não cobiçará. Mas Paulo disse que ele só descobriu o pecado por causa da lei, porque antes da lei o pecado estava morto. Então Jesus de Nazaré, ele morreu na cruz do Calvário para salvar os judeus, o seu povo, dos seus pecados. E que pecado era esse? A transgressão da lei de Moisés. Os gentios já nasceram pós-cruz, debaixo da graça de Deus. Os gentios simplesmente estavam longe de Deus, estavam sem esperança, estavam mortos espiritualmente, estavam fora da comunidade de Israel. Havia uma barreira, uma separação entre judeus e gentios, e Cristo quebrou essa barreira com a sua morte na cruz. Aí Paulo agora vem e diz, Efésios 2:15, Cristo na sua morte na cruz, ele desfez a inimizade entre judeus
e gentios, e congregou todos na cruz, reuniu todos na cruz. Aí Paulo continua dizendo: isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em suas ordenanças. Que lei dos mandamentos são essas? A lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Subir monte, jejuns excessivos, Páscoa, que é chamada hoje de Santa Ceia, dentro dos tempos religiosos. Nunca foi ceia, era Páscoa, era um jantar que os israelitas faziam de ano em ano, e era dentro das suas próprias casas, e só quem poderia comer da Páscoa eram judeus de origem judaica. Para os forasteiros, para os gentios, para pessoas de outras nações estrangeiras comerem da Páscoa, tinham que se circuncidar. Eles tinham que se circuncidar para comer a Páscoa, porque uma vez que eles se circuncidassem, eles eram considerados da nação também, natural também da nação, eles eram considerados judeus. Êxodo capítulo 12, versículo 43. Então, as ordenanças da lei de Moisés eram dízimo, jejum excessivo, subir monte, Páscoa, que os evangélicos hoje chamam de ceia do Senhor. Era a Páscoa, não tem nada a ver com a ceia, era um jantar, né? Circuncisão, guardar o sábado. Então Cristo, com a sua morte na cruz, ele aboliu a lei de Moisés, que consistia em suas ordenanças. Tanto é que o pregador Paulo da graça de Deus, ele disse, segundo Coríntios capítulo 3, a saber, o versículo 14, Paulo diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje está por levantar o véu. Que véu é esse? O véu que foi rasgado de alto a baixo com a morte de Jesus na cruz. O véu que fazia separação entre o homem e Deus. Paulo disse que todas as vezes que você pratica uma obra da lei, toda vez que você pratica e observa a lei de Moisés e pratica a lei de Moisés, você está levantando o véu de novo, o qual foi por Cristo rasgado com a sua morte na cruz. Você está colocando uma barreira entre você e Deus. Aí Paulo diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque está por levantar o véu, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu com a sua morte na cruz o antigo concerto, o antigo pacto, o Velho Testamento, a velha aliança, e Cristo nos colocou sob uma nova lei, chamada lei da graça de Deus. Todos aqueles que hoje pregam a lei de Moisés e que estão colocando barreira entre o povo e Deus, mandando o povo praticar as obras judaizantes, as obras da lei de Moisés, são anticristo, porque Cristo, com a sua morte na cruz, ele nos resgatou da maldição da lei de Moisés. Gálatas capítulo 3, versículo 13, o pregador da graça Paulo, ele disse para os galateiros, para os gauleses o seguinte: porque Cristo, com a sua morte na cruz, ele nos resgatou da maldição da lei de Moisés. Porque está escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, na cruz. Cristo na cruz se fez maldição por nós e nos resgatou da maldição da lei de Moisés. Cristo nos salvou, nos libertou, nos resgatou da lei de Moisés e nos colocou debaixo da graça, nos colocou debaixo de uma nova lei, chamada lei da graça de Deus. E na graça de Deus não existe dízimo, porque o dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés e nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos pobres, dos órfãos, viúva, viajantes e forasteiros. O povo de Israel só poderiam entregar e dar o dízimo no templo de Jerusalém, e o templo de Jerusalém não existe mais. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Só quem poderia recolher dízimo como alimento era um sacerdote oriundos da tribo de Levi, e hoje não tem sacerdote da tribo de Levi para recolher dízimo. E se tivesse sacerdote hoje, tinha que recolher dízimo e alimento. E hoje não existe sacerdote da tribo de Levi. Nenhum pastor hoje é sacerdote da tribo de Levi. Hebreus capítulo 7, versículo 5 está escrito: os que dentre os filhos de Levi têm um sacerdócio, têm o direito de recolher dízimo dos seus irmãos.
ainda que esses tenham descendido do lombo de Abraão. Então só sacerdotes oriundos da tribo de Levi que poderiam recolher dízimo. O dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi alimento. Agora escute por gentileza, os pastores são anticristo, porque eles mentem com o nome de Cristo, eles são contra Cristo. Jesus nunca dizimou, os apóstolos na igreja primitiva nunca dizimaram, João Batista nunca pregou dízimo, Paulo nunca dizimou e nunca pregou dízimo. Na igreja primitiva, os apóstolos que pregavam o evangelho da circuncisão, Pedro, Tiago, João, nunca dizimaram e nunca cobraram dízimo. Porque dízimo, meu irmão, dízimo é uma grande mentira, é um grande roubo. Dízimo é um fraude. E esse sistema podre e apodrecido, diabólico, é uma fraude, porque eles negam a Cristo, pregando tudo aquilo que Cristo nunca pregou. Eles negam a Cristo, eles se opõem a Cristo. O sistema religioso, eles é contra Cristo. O sistema religioso, eles se opõem a Cristo, eles são anticristo. Por isso que o apóstolo João disse, mas muito no presente momento tem se feito anticristo. Anticristo são todos aqueles que pregam aquilo que Jesus nunca pregou. Jesus nunca cobrou dízimo de ninguém. Existem pessoas que dizem, mas Jesus cobrou dízimo quando ele disse em Mateus 23, ai de vós escribas e fariseus, que dais o dízimo do cominho, do endro, da hortelã, do coentro, e vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Primeiro, justiça. Segundo, misericórdia. E terceiro, amor. Mas vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, da biografia de Jesus histórico, o Jesus de mais de 2000 anos atrás, não de Jesus ressuscitado, mas de Jesus de Nazaré, quando estava na terra em carne, ora sendo 100% homem, ora sendo 100% Deus. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. A mesma coisa, o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, não começa em Gênesis. O Antigo Pacto começou quando Moisés, ele recebeu da mão dos anjos as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, e ele matou o animal, imolou o animal, sacrificou o animal e consagrou as tábuas da lei com sangue do animal. Aí Hebreus capítulo 9, versículo de número 18, o pregador Paulo diz aos hebreus, porque o primeiro não foi consagrado sem sangue, ou seja, as tábuas da lei que Moisés recebeu pelo amor dos anjos, não foi consagrada sem sangue, foi consagrada com sangue, o sangue do animal. Então, o Antigo Testamento não começa em Gênesis, a Antiga Aliança não começa em Gênesis, a Antiga Aliança começou quando Moisés aspergiu o sangue do animal sobre as tábuas da lei. A mesma coisa, o Novo Testamento não começa em Mateus, o Novo Testamento só começa pós-cruz, porque todos os sacrifícios de animais, de pombo, de pomba, de bezerro, de novilho, apontavam para Cristo no futuro. Era sombra, o Velho Testamento é sombra do Novo Testamento, apontava tudo para Cristo no futuro. Sacrifício de animais como um bode, apontava para Cristo no futuro. Então o Novo Testamento começa com o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário pela humanidade. O Novo Testamento começou pós-cruz, quando Paulo foi até o terceiro céu, e recebeu a revelação do Evangelho, da graça de Deus. Ali sim começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Romanos, das cartas de Paulo. Paulo escreveu 14 cartas com Hebreus. Então o Novo Testamento vai de Romanos a Hebreus. Ali sim é Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não começa em Mateus. Mateus é um livro histórico. Então em Mateus capítulo 23, Jesus nunca congregou em templo de pedra, Jesus nunca congregou no templo de Jerusalém. Jesus só ia no templo denunciar os falsos profetas e as suas heresias, e pregar contra a roubalheira dos líderes religiosos que estavam dentro do templo de Jerusalém vendendo sacrifício, vendendo oração,
explorando de casa em casa as pobres viúvas, com pretexto de fazer prolongadas orações. Então, Jesus de Nazaré, Mateus capítulo 23, o propósito ali é denunciar a hipocrisia dos líderes religiosos. Tanto é que em Mateus capítulo 23, Jesus de Nazaré começa dizendo assim: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Doutores da lei. Quem eram os fariseus? Aqueles que pregavam e não viviam o que pregavam. Os fariseus pregavam contra adultério e eles traíam suas esposas. Os fariseus pregavam contra o roubo e eles roubavam as pessoas com o nome de Deus. Eles pregavam e não viviam. Tanto é que Jesus de Nazaré pregando disse: observai os escribas e fariseus. Eles estão assentados na cadeira de Moisés. Olhe, observe, ouçam o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem. Não façam o que eles fazem, porque eles pregam o que não vivem. Aí Jesus de Nazaré, ele disse que os escribas e fariseus, eles gostavam de andar com vestes compridas, para ostentar uma santidade falsa, externalizada no exterior, mas por dentro eles eram insolentes, filhos do inferno 2 vezes mais, raça de víboras. Por dentro eram sepulcro caiados. Eles eram limpos por fora, mas podres por dentro. Os líderes religiosos da época de Cristo. Aí Jesus começa dizendo: olha, observe tudo quanto eles vos pregam, vos falam, mas não fazem o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles pregam e não vivem. Aí em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo da hortelã, do endro, do coentro, do cominho, mas vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei de Moisés: justiça, amor e misericórdia. Deveis, pois, fazer essas coisas, se omitir as outras. Jesus ali não estava incentivando a ninguém a dar o dízimo. Jesus ali estava combatendo a hipocrisia dos líderes religiosos. O templo de Jerusalém, no livro de Mateus, ainda estava em pé. A lei de Moisés ainda estava em vigor. Jesus estava dizendo assim para os líderes religiosos: tudo bem, vocês estão dando o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã, etc. Mas vocês não têm amor por ninguém. Vocês não praticam caridade. Vocês não praticam a justiça. Vocês não amam ninguém. Vocês são hipócritas. Jesus ali, ele estava combatendo, denunciando a hipocrisia dos líderes religiosos. Jesus não estava incentivando a praticidade, a prática do dízimo. E Jesus também não estava incentivando o seu povo hoje a dizimarem, a darem o dízimo. E observe que o dízimo sempre foi alimento. Que Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho, da açafrão, e vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei de Moisés: justiça, amor e misericórdia. Senhoras e senhores, preste bastante atenção, como eu disse para vós: Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento e não é Evangelho, são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré. E Jesus só disse isso para os escribas e fariseus, que eles estavam dando o dízimo do cominho, do coentro, da açafrão, porque a lei de Moisés ainda está em vigor no livro de Mateus. E Paulo disse em Hebreus capítulo 9, versículo 17, que um testamento só tem força enquanto o testador está vivo, mas com a morte do testador, o testamento, ele perde a sua força. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testamento da lei de Moisés ainda tinha força. O testamento da lei ainda está em vigor. A lei de Moisés ainda está em vigor. Mas com a morte do testador Jesus na cruz, o testamento foi abolido. O testamento, a lei de Moisés, perdeu a sua força. A lei de Moisés, ela foi abolida. Então, os líderes religiosos dentro do sistema religioso são anticristo, porque eles pregam a lei de Moisés. E pregando a lei de Moisés, eles afastam as pessoas de Cristo. Eles afastam as pessoas de Deus. Mas como Paulo disse para Timóteo, Paulo disse que muitos não suportaria, não sofreria a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira no ouvido, eles não suportam o evangelho da graça.
eles não suportam a palavra da verdade, eles não suportam a sã doutrina, porque tem coceira nos ouvidos, e eles articulam, amontoam para si líderes religiosos conforme as suas próprias ganâncias. Queridos e amados irmãos, escute por favor, você que sabe que o dízimo nunca foi dinheiro, que o dízimo sempre foi alimento, você que sabe que nós estamos na graça, você que sabe que o templo que Deus habita na graça são pessoas, somos nós, e que Deus não habita em tempo de pedra, você que sabe que o dízimo nunca foi dinheiro, e mesmo assim está dando dízimo como dinheiro, dentro dos templos religiosos, no sistema religioso, para sustentar o império dos pastores, cães gulosos de vocês que sabem que o dízimo nunca foi dinheiro, e mesmo assim está dando dinheiro dentro dos templos religiosos, eu vou falar a verdade para você, você não é vítima, você é cúmplice no engano, e Deus, Ele vai condenar os falsos profetas e todos os seus seguidores. Você não é vítima, você é cúmplice. A verdade está sendo pregada nas redes sociais, no Facebook, os irmãos estão aí pregando a verdade, os irmãos estão aí 24 horas por dia denunciando o sistema religioso, postando Bíblia, só verdade, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade. Só fica no engano quem quer, só continua dando dízimo como dinheiro gente ganancioso que acha que engana Deus, pessoas gananciosas que acham que engana Deus, porque tem pessoas que vivem uma vida de adultério, praticam as obras da carne e dizem assim: não, eu vou no templo religioso de pedra, dou o dízimo lá como 10% e Deus vai perdoar o meu pecado, Deus vai perdoar as obras da carne que eu cometo. Pessoas, até homossexuais, lésbicas, que moram junto, que vai no templo religioso, dá o dízimo e diz assim: Deus não está nem aí para o meu pecado não, está tudo bem para mim, Deus não está nem aí para o meu pecado, para o meu erro não, para as obras da carne que eu cometo não, tá não? Escute isso aqui por favor, Deus vai condenar os falsos profetas e os seus seguidores, como Paulo disse em 2 Timóteo 2, versículo 10, que os falsos profetas são os agentes de Deus, que nos últimos dias Deus vai enviar o espírito do erro, o espírito da mentira, para que os homens creiam, acreditem na mentira, para Deus julgar e condenar aquelas pessoas que não amaram a verdade para serem salvas, para se salvarem, e abraçaram e amaram a mentira. Escute isso aqui por favor, o dízimo como dinheiro foi inventado pelo rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo. Quem era Carlos Magno? Rei de Franco. Ele era do catolicismo, ele era um católico fervoroso. A igreja católica na idade medieval se corrompeu, e uma vez que ela se corrompeu, ela passou a cobrar indulgência, e como ela passou a cobrar indulgência, os papas da igreja católica emitiam um certificado com perdão dos pecados dos membros da igreja e dos parentes dos membros da igreja, que segundo eles acreditam que estão no purgatório. E uma vez que os papas faziam isso, eles pregavam e diziam o seguinte: traga dinheiro para a igreja que você vai ter um ótimo céu. Na idade medieval, traga dinheiro para a igreja que os pecados de vocês estão perdoados. A mesma coisa está acontecendo hoje dentro dos templos evangélicos. Os pastores pregam o seguinte: traga o dízimo, o importante é você ser fiel no dízimo. E a pessoa continua nas mesmas práticas pecaminosas das obras da carne, em adultérios, sendo desonesto em seus negócios, em prostituição, vivendo uma vida de pecado, são obedientes às paixões carnais, vivem uma vida mesmo de pecado na presença de Deus, achando que engana Deus. E aí o que aconteceu? O rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, ele assinou um decreto para que o Papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo mensal e em dinheiro. Por quê? Porque ele viu que a igreja se corrompeu, os líderes se corromperam, passaram a cobrar indulgência para batizar pessoas nas águas, sendo que o batismo nas águas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho da graça, porque João Batista disse lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, assim: eu vos batizo com água para a remissão
para perdão de pecado, mas vem um que é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o verdadeiro batismo que nós fomos batizados foi o batismo da cruz, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Entende? Então, na Igreja Católica, para os papas batizarem as pessoas até hoje, os membros têm que pagar. Tudo passou a ser feito através do dinheiro. A igreja se corrompeu. Eles passaram a cobrar indulgência. Um certo vendedor de indulgência por nome Tessel, ele viajava pelo interior da Alemanha. Ele pregava e dizia o seguinte: assim que o dinheiro caiu no cofre da Igreja Católica, os perdão dos pecados de vocês estão perdoados, e dos parentes de vocês que segundo eles acreditam que estão no purgatório. Aí o rei da França viu que a igreja se corrompeu, viu que o negócio estava demais. O papa da Igreja Católica estava na mão do rei da França, Carlos Magno. Carlos Magno, em 705 depois de Cristo, assinou um decreto para que o papa da Igreja Católica cobrasse o dízimo em dinheiro mensal. Aí os pastores evangélicos copiaram isso da Igreja Católica: dízimo em dinheiro e mensal. Agora, que moral tem os pastores evangélicos para falar mal da Igreja Católica, se as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica? Se na Igreja Evangélica tudo que praticam, que fazem dentro da Igreja Católica, também se faz dentro da Igreja Evangélica. Ora, dentro da Igreja Católica as pessoas adoram imagem de escultura. Na Igreja Evangélica os crentes adoram cantor, pregador, pastores, bispo, pastora. E a palavra pastora não tem nem no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno, muito mais na Bíblia. Na Igreja Evangélica os crentes adoram pastor, pregador, idolatram, são idólatras. Entende? Na Igreja Católica existe a água benta, existe o miticismo. E o que é miticismo? Atribuir poder espiritual para a água, para objetos inanimados. E na Igreja Evangélica também, dentro dos tempos religiosos evangélicos, eles também trabalham com miticismo. Eles atribuem poder para a água. Eles fazem campanha do travesseiro do bom sonho, campanha da arca da vitória, campanha do lenço ungido, da caneta da prosperidade, da água ungida do Rio Jordão, da madeira do Calvário. Eles fazem a campanha do Papa Perfeito, campanha da meia ungida. É catolicismo misturado com cristianismo. E o pai de tudo isso é Constantino, porque o pai do cristianismo é Constantino. O cristianismo foi oficializado como religião por Constantino em 325 depois de Cristo. Então todas as igrejas evangélicas são filhas da Igreja Católica. O que tem dentro do catolicismo também tem dentro das igrejas evangélicas. Agora, senhoras e senhores, esses pastores de hoje são piores do que os profetas de Baal. Eles são piores do que os profetas de Acera, fazendo campanha da caneta da prosperidade. Tudo aquilo que Jesus nunca fez, que os apóstolos da igreja primitiva nunca fizeram, que Paulo nunca fez, eles fazem. Campanha do tapete ungido, da arca da aliança, sendo que Jeremias profetizou em Jeremias capítulo 3, versículo 16, que naquele dia vocês não vão fazer mais réplica da arca do concerto, da arca da aliança. Isso é idolatria, isso é amuletos, entende? Então o sistema religioso, os pastores do sistema são anticristo, porque eles se opõem a Cristo, eles são contra Cristo, eles se opõem a Jesus ressuscitado, eles são contra Jesus ressuscitado. E para encerrar essa live, escute por favor, você que está dentro desses tempos religiosos, dando dízimo, praticando as obras da lei de Moisés, você não é vítima, você é cúmplice. Você que conhece o Evangelho da Graça, você que já ouviu alguém pregando o Evangelho da Graça, porque ninguém hoje é mais enganado, irmão. Depois da internet, ninguém mais hoje está enganado. O Evangelho está sendo pregado, a palavra da verdade está sendo pregada. Os irmãos no Facebook aí estão pregando a verdade.
estão mostrando o verdadeiro evangelho da graça de Deus, entende? E mesmo assim, irmão, tem pessoas que na verdade, não são para salvação, porque tem pessoas que você mostra no evangelho que o dízimo era alimento e que o dízimo nunca foi dinheiro, e mesmo assim essas pessoas continuam dando um dízimo dentro do templo de pedra. Existem pessoas que você mostra no evangelho que o templo é ela, do Espírito Santo, e que Deus habita nela, e mesmo assim eles continuam frequentando o templo de pedra, dizendo que estão adorando a Deus. Existem pessoas que você mostra no evangelho que pastor não é título, que pastor é dom. Existem pessoas que têm um dom de pastor, e mesmo assim as pessoas continuam adorando pastor, adoram padre, bispo, pastora, apóstolo. Existem pessoas que você mostra no evangelho que nós estamos na graça, que não se deve guardar sábado, e mesmo assim guarda o sábado. Essas pessoas são cúmplices no engano, e essas pessoas irão com seus líderes para a perdição eterna. A igreja será arrebatada, disso eu não tenho dúvida. A igreja será arrebatada. Eu acredito no arrebatamento da igreja. Eu acredito piamente que a igreja será arrebatada. Mas quando eu falo que a igreja vai ser arrebatada, não é o templo de pedra, não é o templo religioso, porque Deus não habita dentro desses templos de pedra. O Deus que habita dentro desses templos de pedra, dentro do sistema religioso, é Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Esse sim é que habita dentro desses templos religiosos. Mas o Deus que Paulo pregava, Jesus ressuscitado, não habita dentro desses templos religiosos. Os profetas morreram dizendo que Deus não habita dentro de templo de pedra, como Estevão. Estevão disse em Atos capítulo 7, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Como disse o profeta, que casa me edificareis, ou qual é o lugar do meu repouso? Paulo também disse em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e não pode ser servido por mão de homem nenhum. A mulher samaritana era uma adúltera, mas ela entendeu que muitos religiosos hoje não entendem. Ela conversando com Jesus de Nazaré, em João capítulo 4, versículo 19, Jesus de Nazaré falou assim: mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse: mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré disse: disseste bem, porque tu teve 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Ela parou e olhou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, eu vejo que és profeta, eu vejo que o Senhor é profeta. Aí ela disse: Senhor, João capítulo 4, versículo 20, os nossos pais adoraram a Deus, adoraram o Pai aqui nesse monte, mas os judeus dizem que o lugar de adorar o Pai, de adorar a Deus, é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de Jerusalém. Jesus acaba com a religião ali, Jesus dá uma tapa na religião, acaba com a religião ali. Jesus disse assim, João capítulo 4, versículo 21, ó mulher, crê-me, que a hora vem e já chegou, e a hora é agora, em que vocês vão adorar o Pai, nem mais nesse monte, e nem mais no templo de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e Ele procura verdadeiros adoradores, que lhe adorem em Espírito e em verdade. E adorar Deus em Espírito e em verdade não tem nada a ver em ir para templo religioso de pedra, cantar música gospel, cantar. Isso não é ser um verdadeiro adorador. Adorar Deus em Espírito e em verdade é adorar com a atitude, com a mente, é prestar um culto racional para Deus, porque a nossa vida é um culto, a nossa vida é um culto. E Paulo disse em Romanos capítulo 12, para encerrar: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, dentro do templo de pedra. Não! Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional quer dizer culto com a mente, culto com o entendimento. Sabe como é que um verdadeiro adorador adora a Jesus ressuscitado? É quando ele dá comida para quem tem fome, é quando ele dá água para quem tem sede, é quando ele veste quem está nu, é quando ele dá abrigo para o desabrigado, é quando ele vive o verdadeiro evangelho da graça de Deus na sua vida.
com a sua casa, com o seu lar, com a sua família. Isso sim é adorar a Deus em espírito e em verdade. As pessoas vão para templo religioso, chegam lá, vão praticar ritos e rituais, cerimônias, fazerem coisa que Jesus nunca mandou fazer. É um senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, canta fulano de tal, canta Bertano, canta música gospel, senta, levanta, depois pega o envelope, coloca o dinheiro lá dentro, coloca o falso dízimo romano lá dentro em dinheiro mensal, para o pastor comprar avião, para o pastor comprar jatinho, para o pastor comprar carro importado, para o pastor comprar casa em frente ao mar, em frente à praia, para os pastores abrirem empresa. E eu vou ser sincero para vocês, hein? Os pastores têm empresa e os membros que frequentam seus templos religiosos nem sabem as empresas que eles têm. Os pastores têm empresa, têm fazenda, têm carro importado, têm jatinho. E enquanto os pastores têm tudo isso, os membros andam de pé, os membros estão passando fome, a viúva está morrendo porque não tem 3 mil reais para pagar uma cirurgia. Entende? Deus vai acertar com esse sistema, irmão. Deus vai acabar com esse sistema dos homens. Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, glória. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Apocalipse capítulo 18 está escrito: caiu, mas caiu o que? A grande Babilônia, a mãe do comércio, a mãe da comercialização com o nome de Deus. Esse sistema cairá. E o bom pastor Jesus Cristo, ele está chamando esses últimos dias suas ovelhas para saírem de fora dos cuiais das empresas religiosas. Jesus ressuscitado está chamando seus filhos, seus eleitos, para saírem de dentro dos currais religiosos, das empresas religiosas, para adorar Ele em liberdade, em espírito e em verdade. Deus continue abençoando a todos. Irmão Fabiano Santana, pregador da insuportável graça de Deus. Ore por mim, ore pela minha família, e vamos continuar junto pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Deus continue abençoando a todos, porque vocês já são abençoados, em nome de Jesus ressuscitado, e até a próxima live. Fui!